O estudo de hoje é como utilizar a palavra ontologia no momento em que vamos dissertar sobre a teoria finalista. Então, entender a lógica das palavras faz a gente ter segurança no momento de comunicar, no momento de dissertar sobre determinada teoria. Então, a gente vai falar sobre a ontologia, um substantivo, né? E sobre o método ontológico adjetivo. E quando a gente pensa na norma, primeiramente, quando a gente pensa na norma, ela é confeccionada por meio da análise de algo que acontece na sociedade. E o que acontece na sociedade tem como centro aqui para o direito o próprio ser humano. Então, as escolas penais, elas são escolas porque estudam o ser humano e o seu agir para construir um procedimento limitador do Estado. Por que limitador do Estado? O que o Estado quer quando ele vai punir? Ele quer punir um crime. Então, se uma escola penal ela limita o conceito do que seja o próprio crime, limita as molduras aqui que vão vincular o conceito do crime, então ela está também limitando o próprio Estado, seja por meio de um garantismo penal, seja por uma outra moldura que vai aqui cumprir determinados ensejos. Então, por isso que é necessário aqui a limitação do conceito de crime, para limitar o próprio Estado e para limitar o próprio entendimento aqui, em um aspecto aqui de paradigma do que seja o próprio crime, porque isso vai surtir efeitos na sociedade, que pode ser efeitos aqui garantidores de sobrevivência ou pode ser efeitos devastadores. Então, o limitar aqui o conceito do que é crime é extremamente importante. Indo aqui para o assunto, a palavra ontologia, que eu escrevi aqui, ela significa estudo ou conhecimento do ser. E a gente lembra de Aristóteles. Aristóteles não queria colocar ali cada coisa em um determinado quadrado de conhecimento. Ele não queria fazer definições e analisar características. E aí, quando ele fala em ontologia, ele quer conhecer o ser pelo seu aspecto de característica geral. O que faz o ser humano estar ali naquela limitação, naquela moldura que está o ser humano? Por que o ser humano é ser humano? Isso num aspecto amplo. Lógico aqui, certamente que para Aristóteles, numa ontologia, num pensamento aqui de estudo do ser, não seria relevante aqui para a ontologia colocar o ser humano enquanto ser em seu aspecto meramente de cor de olho, de estrutura do próprio cabelo, de opção religiosa, não era nada disso. O que ele queria fazer é colocar o ser humano em sua característica geral, que compete aqui a todos os seres humanos. Então, somos seres humanos porque desenvolvemos determinadas capacidades gerais pertencentes a toda a espécie de Homo sapiens, todas as espécies de humanos. Então, aqui, quando a gente lembra em ontologia, a gente vai lembrar de vocação. Então, por que colocamos aqui o ser humano nessa moldura de ser humano e podemos, então, falar que o ser humano
é ser por determinado motivo. Então, uma classificação geral que coloca o ser como ser humano. Por isso que Welzel vai utilizar desse método, o método ontológico, para construir a sua teoria do crime. E temos que lembrar das motivações que levam Welzel a construir a sua teoria por meio do método ontológico. Por quê? Porque se a gente entender isso, a gente entende, inclusive, o que é propriamente a ontologia. Então, Welzel, ele quer ir contra o sistema nazista, aquela estrutura criada para desenvolver o nazismo, aquela estrutura criada para punir as pessoas que tinham determinadas características específicas. Então, tudo que o nazismo falar, o que o Welzel vai fazer? Já que ele não gosta, não quer, não aceita o nazismo. Ele vai fazer o seguinte, ele vai negar. Bom, se o nazismo fala X e eu quero construir um outro aspecto aqui, porque o nazismo não deu certo, o que eu faço? Eu nego a teoria anterior. Eu coloco a teoria anterior em descrédito. Se ela fala X, eu falo Y. E é assim que vai desenvolver, que a gente vê que essa estrutura de Welzel, ela vai ser desenvolvida. Então, se o nazismo, se a escola de Kiel aqui, do nazismo, ela falava que o direito penal aqui, ela visa penalizar aqueles que contrariam uma cultura local, o que eles estão fazendo? Eles estão exteriorizando aqui a forma de punição para uma cultura local. O que o Welzel vai fazer? Ele vai retirar o foco desse aspecto cultural e colocar o foco no próprio agir humano. Então, se aqui a escola de Kiel ela é construída para um direito penal do autor, quer dizer, se pune a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela faz, então, direito penal do autor, o que Welzel vai fazer? Ele vai construir um direito penal do fato. Vai punir a pessoa pelo que ela fez, e não pelo que ela é. Então, se aqui na escola de Kiel eles constroem o seu método para um método ôntico, o que o Welzel vai fazer? Construir o seu método negando o método ôntico, pelo método, então, ontológico. Se o método ontológico ele visa colocar as pessoas aqui dentro de uma determinada moldura, pelo que a pessoa é, pelo ser e pela sua perspectiva geral, o que o Ontico fez aqui no nazismo? Ele colocou as pessoas por características específicas, múltiplas. Então, se eu vejo a pessoa pela característica múltipla, eu não encontro a essência. Então, se eu vejo a pessoa por uma característica específica, dissociada no âmbito aqui concreto do subjetivismo, um âmbito específico de conhecimento, eu não encontro, então, nessa perspectiva de Welzel, o que o ser no seu aspecto geral. Então, para eu negar o que é ôntico, já que o ôntico são seres específicos, por características específicas, por ser cigano, por ter determinada opção religiosa, por ser judeu, e se essa especificidade que traz essa multiplicidade de análise aqui dessas pessoas, eu vou o quê? Para negar isso que o Welzel não quer que aconteça mais, o nazismo, ele vai negar isso pelo aspecto ontológico, que o aspecto ontológico traz do que é geral. Então, a conduta, quando se pratica, quando a pessoa tem a possibilidade de pensar, quando a pessoa faz alguma coisa para um determinado fim, ela é motivada e sempre faz isso, motivada a um finalismo,
Então, descobrimos, então, uma característica o quê? Uma característica do ser de forma geral, que colocamos todos os seres humanos ali. Todos os seres humanos, eles agem com um objetivo aqui geral, né? Motivado. O ser humano, ele é motivado no momento que age. E isso nos torna seres humanos, né? Isso nos faz e nos fez existir. Essa capacidade, o quê? Essa capacidade de ter consciência. Então, no subjetivismo aqui do nazismo, no subjetivismo, havia aqui uma subjetividade. Então, eles trabalhavam com subjetividade, porque é específico. A subjetividade, quando a gente olha para uma pessoa e fala, a gente conhece uma pessoa pela subjetividade, é muito específico isso. Então, como que a gente nega isso pelo método ontológico, que é um método de conhecimento geral do ser? A gente vai colocar ali o ser humano naquela moldura, mas do que ele é e que engloba todos os seres humanos. A gente coloca esse ser humano aí, então, pelo aspecto intersubjetivo das consciências. Então, se de um lado, no nazismo, eles falam sobre o subjetivismo de forma a especificar os seres humanos para discriminá-los, aqui, para negar isso, como que a gente nega? A gente nega por conta aqui da intersubjetivação das consciências. Então, inter é aquilo que vai fazer com que todas essas consciências, o quê? Elas sejam unidas. Então, intersubjetivação. Interdisciplinar, então, quer dizer, pegar outras matérias e fazer ali surgir um conhecimento amplo, geral. Intersubjetivação, quer dizer, pegar todas essas subjetividades e o que? Reunir, fazendo surgir uma consciência geral e ampla. Se cada consciência, então, nessa perspectiva da escola de Kiel, do nazismo, se elas pensassem por si, as consciências não se encontrariam no agir e na comunicação. Então, aqui, para eu negar o nazismo, eu preciso o quê? Eu preciso falar que essas consciências elas se encontram, quer dizer, eu quero algo geral, então eu preciso encontrar tudo que há de característico de todas essas consciências. Elas se encontram no agir e na comunicação. Então, se essas consciências elas pensassem por si, se cada consciência pensasse por si, nós não teríamos, então, desenvolvido nem mesmo uma forma de comunicação. Então, eu me comunico aqui porque as nossas consciências, elas têm uma interligação. Elas têm algo que é geral, tem algo que é padrão. E esse algo padrão específico é que nos liga. Né? Então, eu estou conversando aqui porque eu tenho o quê? Porque minha conduta é motivada, porque eu sou o quê? Eu sou ser humano. Então, a partir do momento que eu sou ser humano, eu tenho uma característica que me liga aos outros aqui, como somos seres que a gente se une para, mesmo que se não nos uníssemos, mas aqui Aristóteles ia pegar e colocar aqui esse aspecto de ser humano dentro de uma própria moldura do que há de geral. Então, se coloca uma discriminação aqui, já tira o geral. Então, por isso que é ôntico, porque quando eu retiro o que é geral ali, quando eu discrimino, eu coloco alguma coisa que é múltipla, que não é que é específica, que não é geral. Então, quando eu falo de ontológico, eu tenho que unir as pessoas pelo que elas têm de específico. E o que o Wells encontra ali de específico nas pessoas? Não o autor, não o direito penal do autor, mas o direito penal do fato. E quando
praticamos a conduta, praticamos uma conduta de forma o quê? Finalística, motivada. Então, a nossa conduta que nos faz o quê? Que nos faz seres ontológicos, que nos faz o quê? Que nos faz seres o quê? Com essa consciência ontológico, né? Então, isso acontece por quê? Por conta de sermos aqui, termos aqui uma característica que é a característica geral. E para Welzel, essa característica geral que nos une, que todo ser humano faz e pratica, é uma conduta de forma motivada, é uma conduta que visa um determinado fim. Então, eu penso, e depois que eu penso, eu vou o quê? Praticar a conduta. Então, ele une aqui fatores pré-jurídicos. Então, pensar e depois motivado, de forma motivada eu faço. E isso me torna o quê? Humana. Então, analiso as características por uma característica geral. Todo ser humano age de forma motivada para determinado fim. Eu penso para agir. Isso é característica do quê? De todos os seres humanos. E isso é uma característica do fato, da conduta. Então, eu retiro ali um direito penal do autor e coloco agora um direito penal do fato. As pessoas são punidas não pelo que elas são. As pessoas vão ser punidas pelo que elas praticam. Então, pelo fato praticado. Por isso, o método é ontológico. Porque quando a pessoa pratica algo, ela pratica algo visando a um determinado fim, a uma determinada realização. O ser humano é assim, ele visa a todo momento uma realização. Quando eu acordo e eu decido continuar ali na mesma posição, mesmo que eu fico imóvel, eu tenho um determinado fim, continuar na mesma posição. Se eu decido levantar e eu penso, vou levantar, decido levantar, eu tenho um determinado fim para isso. Minha conduta é o quê? É sempre motivada a um determinado fim. E isso nos faz o quê? Isso nos faz geral, isso nos faz igual. E por isso que o método utilizado é um método ontológico, que é o estudo do conhecimento do ser pelo que ele tem de geral. Então, como que eu nego o direito penal do autor? Que foi o que é construído na escola de Kiel do nazismo, eu nego esse direito penal do autor pelo direito penal do fato. Pelo direito penal do fato. A pessoa, então, ela é punida pelo que ela fez e não pelo que ela é. Então, o Welzel tinha que tirar o quê? As subjetividades, colocando o quê? Um lugar comum. Um lugar comum de todo ser humano. Por isso que ele vai utilizar da teoria lá aristotélica, que é o método ontológico. O Aristóteles não começa a definir determinadas características de determinados organismos e colocar cada coisa lá no seu quadrado, colocar cada coisa na sua moldura. Welzel, ele utiliza desse. Ele está falando aqui de uma ontologia, de um estudo do conhecimento do ser, no que ele tem de geral. Eu preciso utilizar isso. E eu sei aqui pela teoria finalista o que faz parte do ser humano no que ele tem de geral. E aí ele fala que o ser humano tem de geral é sua forma de agir, porque todo ser humano age motivado para um determinado fim. Então, eu encontrei aqui um aspecto ontológico, que eu posso colocar todos os seres humanos em um aspecto geral, e eu posso negar o aspecto ôntico, então, da corrente nazista. E aí, ele utiliza desse método, o que? Ontológico. Negando, então, o que? O que é específico, o que é ôntico. E colocando no lugar o que é amplo. E por ser ontológico, o estudo do ser, quando a gente fala ser, o que é de essencial, amplo e fundamental. Então, a vocação ontológica, vocação ontológica, vocação vem o quê? De vontade.
Então, para eu definir um ser ali em sua ontologia, eu tenho que ver o que esses seres são vocacionados. Então, qual que é a vocação? Quer dizer, qual que é a tendência de todos esses seres, de todos esses organismos aqui? E aí eu vejo nessa vocação, vontade, vocação, no aspecto ontológico, a autonomia e o que mais? E a capacidade de pensar. E olha só, quando eu falo em autonomia, o que eu estou negando? Eu estou negando esse aspecto licencioso, essa licenciosidade do nazismo, quer dizer, essa violência, porque para um aspecto específico eu sou assim, e se eu sou assim, eu sou melhor, e se eu sou melhor, eu tudo posso. Então, eu nego isso e eu nego também, e se eu tudo posso, o que eu tiro das pessoas? A autonomia. E eu nego também o autoritarismo. Por quê? Porque no autoritarismo há autonomia? Não, no autoritarismo eu tenho que fazer o que o outro pensa que é verdade. Então, eu tenho que fazer o que o outro quer. Então, aqui não há o quê? Autonomia. E se aqui não há autonomia, o que o Welser vai fazer? Ele vai negar isso. Ele nega isso quando ele fala, olha, o ser humano tem a capacidade de consciência. E se ele tem a capacidade de consciência, ele age de forma motivada. E se ele age de forma motivada, o que tem nessa motivação? Um fim. Quer dizer, eu vou agir, por quê? Porque eu quero atingir um determinado fim. Então, ele retira o quê? Ele retira a não autonomia que estava ali na escola do nazismo e coloca o quê? A capacidade de pensar. Sabendo disso, se eu tenho a capacidade de me mover a um fim, eu me movo a um fim quando eu estou aqui, eu estou ali, por exemplo, dormindo e decido continuar na mesma posição. Então, isso traz uma forma de não agir. Mas mesmo assim, mesmo não agir, eu estou o quê? Eu estou tendo a capacidade de pensamento. Eu tenho o quê? A consciência. E eu tenho o quê? Eu tenho a motivação de continuar na mesma posição que eu estou. Então, o quê? A minha posição é motivada para um fim. E o meu fim é continuar na mesma posição que eu estou. Então, é a capacidade de me mover, mas a capacidade de me mover enquanto o quê? Consciência para um fim. Com a minha o quê? Com a minha experiência. Então, porque com a minha experiência? Porque se eu vou ali naquela tomada e coloco o dedo nessa tomada e tomo um choque, eu tenho o quê? Eu tenho uma experiência. E a partir dessa experiência, eu posso o quê? Estruturar qual que será aqui a consequência se eu novamente colocar o quê? O meu dedo na tomada. Então, eu posso estruturar aqui, e todos os seres humanos aqui, de forma geral, eles podem estruturar o que é a própria consciência. Por isso que eles podem agir com um determinado fim, né? Se eu vou ali, estou com raiva de uma pessoa, e eu pego uma faca e dou uma facada em um órgão vital, eu estou agindo o quê? Estou agindo e tenho a experiência que aquela atitude minha, ela pode o quê? Ela pode vir a decorrer, então, dessa atitude um óbito. Então, eu posso matar alguém. E eu faço isso a partir do momento em que eu tenho o quê? Experiência. Então, toda a nossa atitude que nos torna o quê? Que nos torna seres humanos, todas essas atitudes, o quê? Que vai fazer com que nós tenhamos uma vocação para ser o que somos enquanto seres humanos, e que nos coloca num aspecto aqui de moldura geral, para Welser, esse aspecto de moldura geral é o aspecto de quê? De que temos experiências e a partir do momento que temos experiências, que todo o ser humano adquire, ele vai agir assim para
atingir um determinado fim. E é assim com todas as pessoas, com todos os seres humanos. Então, minha intervenção, eu tenho o quê? Eu tenho uma intervenção no mundo. Intervenção no mundo. Eu consigo o quê? Eu consigo intervir no mundo. O ser humano, ele é ser humano por quê? Porque ele consegue intervir no mundo. O seu ser não é um ser fatalista, é um ser o quê? Que modifica. E o que é intervenção no mundo? A intervenção no mundo nada mais é do que o fato. Então, algo que está o quê? No mundo, é um fato. E o fato é o quê? É um fato que deve ser para o direito ali penal, um fato típico. Por quê? É a subsunção daquela intervenção no mundo à própria norma. Então, é a subsunção do fato à norma. Do fato à norma. A subsunção do fato à norma. E quem intervém no mundo? O ser humano, com sua vocação. O que? Sua vocação. O que é vocação? Quando uma pessoa tem uma vocação, é aquilo que a pessoa já é algo intrínseco, é a essência do ser humano. Então, ele é vocacionado, então ele tem aquela essência de ser o que é. E quem intervém no mundo é o ser humano. E por que ele intervém no mundo e na natureza? Que o faz o quê? Essa característica geral, porque ele intervém no mundo e na natureza. E aí entra o Welzel, por quê? Porque ele fala, porque ele tem uma exigência e uma vocação ontológica. E então ele intervém no mundo de forma motivada. Então, quando há essa intervenção no mundo, não há o fato, que esse fato vai para a norma e se torna um fato típico, mas como que o ser humano intervém no mundo? Pelo que ele é em sua vocação ontológica. E o que o Welzel vai e fala? Ele é na sua vocação ontológica a partir do momento que ele tem consciência, que ele faz alguma coisa de forma motivada. Então, onde que está a consciência? Está no próprio fato. O fato não é aquilo que é modificado e por uma intervenção humana no mundo, e que a partir desse momento vai para a norma, então a partir desse momento a norma ela não pode ser uma norma que é meramente descritiva, fatalista, que foi o quê? Foi o que trouxe essas correntes positivistas, porque o ser humano não é um ser humano fatalista, ele é um ser humano que pensa, que tem consciência e que intervém no mundo. E se essa intervenção no mundo é uma intervenção humana, então a partir desse momento estamos trazendo para a norma um fato, e esse fato já vem junto o quê? Uma intervenção humana que tem o quê? Uma consciência. Então, tem que retirar a consciência que está no dolo e na culpa, que está só na culpabilidade, que mantém a consciência na culpabilidade, mas também eu vou trazer aqui, eu vou remanejar essa consciência também para o próprio fato, o fato típico, que vai ter o quê? Vai ter uma conduta, e vai ser remanejado com o quê? Com o que há de geral no ser humano, que é a consciência e a conduta que é dirigida a um fim. E quando eu dirijo a conduta a um fim, eu estou falando de dolo e culpa. Então, nessa lógica, para que a gente pudesse o quê? Se a gente for pensar historicamente, lá no início das eras antigas, para que a gente pudesse sobreviver na natureza, a gente precisou de desenvolver habilidades. E habilidades humanas, habilidades próprias do ser humano. Habilidades que nos fez o quê? Que nos fez sobreviver. Então, para que nós pudéssemos ser seres humanos, quer dizer, nesse aspecto geral, quando a gente estuda o próprio ser, a gente vai estudar o porquê que o ser é o ser a partir do momento em que ele é ser humano. Então, para que nós pudéssemos sobreviver
as próprias intempéries da natureza, nós precisamos o quê? Nós tivemos o quê? Que realizar, que desenvolver habilidades próprias, habilidades gerais que qualquer ser humano tem. E por isso, geral e ampla. E por isso, quem estuda essas habilidades gerais e amplas, essa vocação do ser humano para ser o que ele é e sobreviver a partir disso, é a ontologia. Onto, ser, logia, estudo do ser. E o que nos fez ser concluso, ser não fatalista, foi o que? A capacidade de consciência, a capacidade de pensar e, a partir do nosso pensamento, desenvolver o quê? Desenvolver as nossas habilidades. Então, a natureza ontológica faz com que as pessoas tenham experiências por essa natureza ser uma vocação ontológica, por ter aqui uma vocação ontológica, e com essa experiência ela tem a capacidade de pensar, e pensar a partir do momento, primeiro a pessoa pensa, depois a pessoa age. E a partir do momento que a pessoa é pessoa porque pensa e depois age, ela tem a capacidade de interferir no mundo. E isso é uma característica de todo ser humano, por isso é uma característica geral. E se eu posso estudar o que o ser é, os organismos são, a partir de uma característica geral, eu estou fazendo uso de uma ciência, porque é logia, estudo, e estudo do ser. Então, estou estudando o que o ser é em sua capacidade geral. E essa capacidade geral do ser, enquanto ser humano, é a capacidade de intervir e modificar o mundo. E aí, Wells utiliza dessa teoria ontológica. Por quê? Porque ele não queria o que? Utilizar de uma teoria ôntica, que falava dos seres em suas características específicas. Ele falava, olha, o ser humano não pode ser punido por suas características específicas. A gente tem que partir de um lugar de generalidade, de igualdade. O que o ser humano tem de igual? A sua capacidade de agir de forma consciente. E onde estava a consciência? Estava na culpabilidade, na capacidade o quê? De autodeterminação. Onde que a gente encontra a capacidade de autodeterminação? Estava na culpabilidade, mas ele falou, olha, se estamos pegando aqui um fato da natureza humana, a gente está pegando um fato de um ser humano que age por meio de consciência. Então, estamos englobando na norma um fato que é fato humano, que é um fato um fato com intervenção humana. Né? Quando a gente fala em crime, quem pratica crime é o ser humano. Então, se estamos falando em ser humano, a gente está falando de alguém que tem consciência. E se estamos subsumindo aqui, retirando o fato e colocando dentro da norma, e se esse fato está no mundo, e se esse mundo ele faz parte numa análise do ser humano, eu estou falando de um fato que está aqui sendo uma conduta que está aqui sendo vista por meio do ser humano, e esse ser humano tem consciência. Então, um fato que é um fato aqui de ação, ação no sentido de consciência, em ação humana, que ele precisa ser trazido para o próprio fato, que é a lógica. Eu vou retirar o fato do mundo, e esse fato é o ser humano com consciência, então eu preciso trazer o quê? Aspectos que dão o quê? Esse aspecto de consciência. E onde que estava o aspecto de consciência da ação? Na própria culpa. Então, eu precisei o quê? Remanejar o dolo e a culpa para o fato típico. Então, se essa análise da consciência, ela é uma análise aqui finalística, quer dizer, a pessoa faz, e ela faz porque ela tem consciência porque ela consegue direcionar. Ó, eu direciono, eu me autodetermino, porque eu direciono minha conduta a um determinado fim. Então, eu penso que não querer. Não querer aqui. E aí, eu pego essa questão da consciência, mantenho a questão da consciência ainda na culpabilidade, mas eu vou remanejar, eu vou trazer aqui para o fato típico a consciência que vem o que da conduta, da ação, que é o que? O dolo e a culpa.
E aqui, quando eu falo em ação, quando eu penso em ação, eu penso na ação que vem da consciência. Então, pode ser uma ação ou então a vontade de não fazer. Eu simplesmente me mantenho na mesma posição que estou, por quê? Porque eu tenho um fim de me manter na mesma posição que estou. E um fim que me leva o quê? A me autodeterminar dessa forma. Então, eu vou fazer todo esse remanejamento e trazer, então, a teoria finalista. A teoria finalista que coloca o que é o ser humano em sua vocação aqui ontológica, de ser o que é, por uma perspectiva geral. Quer dizer, eu coloco uma moldura aqui, olha, somos o que somos, por quê? Porque temos a capacidade de agir para um determinado fim, e por isso podemos nos autodeterminar e nos diferenciamos de todos os outros organismos. E essa é a característica ampla e comum de todos que têm aqui a capacidade de agir com finalidade, presente na análise do direito penal do finalismo. E é isso, ontologia, estudo do ser e no que ele tem de geral. Eu espero que vocês tenham entendido. Até mais.